Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online do nosso Centro Espírita. Muito obrigado a vocês que têm nos prestigiado tanto nas nossas atividades online, como também nas nossas atividades presenciais lá no nosso Centro Espírita. E a gente vai começar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, nos envolvendo, nos abençoando. Envolvendo também o nosso convidado de hoje, o nosso querido amigo José Damião, da Rádio Boa Nova, para que ele seja também iluminado nas suas palavras, que a gente possa entender e compreender tudo aquilo que conversamos aqui hoje e da melhor maneira possível colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, estamos aqui com um convidado mais do que especial, José Damião, a voz da Rádio Boa Nova, da Rede Boa Nova de Rádio, e que sempre esteve conosco, né, quando a gente estava fazendo as nossas palestras online. Agora que a gente está retomando essa atividade aqui no centro, Damião, quero imensamente te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma alegria e uma honra ter você aqui com a gente, Damião. Muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer é meu, Wilson, e a todos os amigos aí do Jefa. Muito obrigado mais uma vez. É sempre gostoso estar juntos com vocês. É aquela história, né? A gente está junto aí pela rádio, então ter essa possibilidade, né, de estarmos aqui sempre com esse carinho muito grande, né? Esse carinho muito grande pelo trabalho que vocês realizam com os animais, e que a gente prestigia muito, a gente apoia muito, e a gente tendo essa possibilidade de estarmos juntos, sempre um prazer, sempre conte com a gente, estamos sempre à disposição aí, Wilson. Muito obrigado, Damião. E a Damião, que inclusive também, né, participa, né, de um trabalho no centro espírita que ele frequenta, um trabalho voltado aos animais. Depois o Damião fala um pouquinho sobre isso. Damião, a gente escolheu um tema aqui bastante interessante para nós conversarmos aqui hoje, um texto de Emmanuel, né? Aliás, todos os textos de Emmanuel, né, eles são, na verdade, tratados, né, de espiritualidade, e serve para a gente refletir muito, e são textos atemporais, né? Apesar de terem sido escritos há bastante tempo, ainda vai levar um tempinho para a gente poder dissecar e poder entender, né, as palavras de Emmanuel, né, Damião? Sim, eu peguei aqui o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem a lição de número 162. O título da lição é Tende Fé em Deus. E a lição diz o seguinte: e Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo aparentemente é obstáculo, intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto aparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus intervém e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio. Quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhora, induzindo-nos a largar ao
próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matérias de saúde, família e realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com obstáculo, desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais ásperas a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Gente, é linda a proposta de Emmanuel, nos mostrando ali. Vamos pegar aquela história, as histórias que ele foi contando, né? Uma a uma ali, é aquilo, os obstáculos, os desafios que a vida nos proporciona, e aqueles amigos, entre aspas, é lindo isso. Aqueles amigos, aquelas pessoas que vêm para quê? Para botar você para o fundo do poço, dizendo: não tem jeito, ó, desiste, esquece, não vai fazer porque não vai dar certo. Gente, Emmanuel vai a cada momento mostrando ali, sabe? E aí, a cada momento, a cada desafio, Emmanuel vai nos trazendo, e Deus intervém, e abre uma porta, abre uma janela, surge uma luz. Gente, como temos que estar atentos, sabe? É a todo instante. É orar e vigiar. Essas figurinhas, esses amigos, né? Que Emmanuel não põe aspas, nada, ele simplesmente chama de amigo. Ah, surge um amigo ali que, não. É aquela história. E Emmanuel cita isso também. Quando às vezes a doença aparece, o desafio ali, você fala: nossa, como é que eu vou enfrentar isso? Aí surge um amigo e diz: tem jeito não, né? A pessoa faz, sabe, você não vai, não tem cura, não tem cura. Isso aí eu já vi uma pessoa da minha família teve isso. Gente, que papo desagradável isso. Gente, é parar. E tudo que a pessoa naquele instante precisa é de incentivo, é de acreditar, é de apoio, é de uma mão estendida. E aí as pessoas, o amigo surge ali para parar e falar: não tem jeito, não. E isso em muitas situações. Emmanuel vai trazer desafios, propostas, né? Quer fazer um caminhar, que tem uma ideia positiva, algo bacana, ali, é exatamente o que o Wilson trazendo aqui, nesse momento ali, né? Voltando com a programação de palestra. Conta comigo, estou aqui, amigo. Vamos dar as mãos, estou junto, vamos fazer, vamos acontecer. E é só isso. Sabe? Então a gente está junto, está recomeçando, estamos aqui juntos e junto com você. É isso, é só isso que a gente. Agora, o Emmanuel trata, né? Os amigos vão aparecer para falar: não vai, para quê? Não vai dar certo. Doença. Ih, olha, já teve na minha família. Ih, parou, gente, parou. Vamos nós, né? Quando nessas necessidades, estender as mãos, ajudar, estar do lado dessa pessoa que está enfrentando esse desafio. É tão simples, porque Deus está com a gente. E Emmanuel coloca bem isso, né? Tendes fé em Deus. Não adianta separar, porque fulano falou, fulano, teu amigo, Beltrano, Cicrano. Para desanimar tem muita gente, mas Deus vai fazer. É lindo quando Emmanuel para
e lembra uma coisa, né? Vai surgir o remédio, ou seja, vai surgir a cura. Por mais que, de repente, alguns médicos possam falar, ih, não tem cura. Tá, ele não tem a cura para ele naquele momento, mas um novo remédio pode surgir. Temos que ter fé em Deus o tempo todo. E essa fé em Deus, a gente vai conquistá-la com o orar e vigiar. É você estar acreditando. E aí eu pego uma outra parte, né? Essa eu fui faz tempo, né? Na época, foi na pandemia. Eu estava conversando com o Marcel Souto Maior, o Marcel me lembrou uma coisa tão simples. Ele falou: Chico Xavier. Chico Xavier dizia: o trabalho engrossa o fio da vida. E aí o Marcel, durante a pandemia, falou: para isso eu estou fazendo isso, 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 isso. Estou trabalhando, a pandemia está pegando. E ele, não, já estou fazendo, e está fazendo, até hoje estamos trabalhando. E é isso, gente, é isso. Os desafios surgem na vida da gente e o trabalho também aparece. É Deus ali nos orientando de parar e falar: meu filho, vamos trabalhar, vamos seguir, vamos continuar, vamos fazer acontecer. Então, é lindo quando você pega uma mensagem dessa de Emmanuel, mostrando em várias situações, são várias as situações que Emmanuel vai mostrando, sabe, de proposta de trabalho, quando ele toca na parte de saúde, sabe, sabe, aí você para e fala: nossa, e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes as pessoas param e ficam com essas histórias de é, parar e falar, tudo, a pessoa tem todo o direito de falar o que quiser, mas você tem todo o direito de parar e falar: tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu vou me curar. Eu vou sarar. Eu vou passar desta. Sabe? Eu vou enfrentar o desafio e vou superá-lo. É isso. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé a todo instante, a todo momento, a todo desafio que surge, porque é, se parar e ficar, não, é aquelas histórias, aquelas coisas de parar e falar: mas é muito difícil. Sim, olha, não é à toa que não, é aquela história que o desafio surge para a gente. É complicado, às vezes tem momentos que a gente pode até titubear, mas parar e falar: não, mas eu tenho fé em Deus, sabe? E Emmanuel cita de forma muito clara: Deus vai fazer surgir um remédio, sabe? O remédio certo para aquele seu desafio, e que de repente, às vezes, você para e fala: nossa, mas esse remédio pode não estar existindo ainda, mas ele vai chegar, ele vai existir. E aí você vai poder parar e falar: pronto, de novo é você e Deus. Ó, vou estar trabalhando, esse trabalho engrossa o fio da vida, vamos trabalhar. E o trabalhar exatamente é aquele trabalho que Jesus quer de nós. É o trabalho de amor, é o trabalho de caridade, é o trabalho de amor ao próximo. É esse o trabalho. É esse o convite que recebemos. É da gente parar e falar: o que eu posso estar fazendo é, de bem ao próximo, o que eu posso estar fazendo de melhor para ajudar. E é lindo isso, né? É você ter a oportunidade de ajudar aqueles que, de repente, estão ali se sentindo mais tristes, se sentindo mais infelizes, e você ser essa mão amiga que vai ajudar, que vai dar o apoio, que vai parar e ser, sabe, a luz desse momento que as pessoas enfrentam esses desafios. Porque é isso, né? Tem de fé em Deus, o quanto isso é importante, né? Porque e é aquilo, né? Quantas vezes, né, afirmamos, sabe, que temos fé, e que nossa fé é inabalável, quantas vezes afirmamos e reafirmamos, mas quantas e quantas vezes
Ai, né, gente? Vacilamos, somos imperfeitos, vacilamos em algumas situações, mas sempre, gente, sempre, sempre tenha fé em Deus. Depois da tormenta, sabe? Depois da tormenta, que a nossa fé em Deus pode ali, sabe, intimamente vamos perceber que depois da tormenta um sol vai raiar, um novo dia vai nascer, trazendo para dentro do nosso coração, para dentro de nós, para que possamos expandir isso e o outro dia, quando surgir, vai vir com a nossa salvação, com a nossa ponte necessária para passar aquele obstáculo, para aquela remédio, para aquela cura de que estamos tanto necessitados. E Emmanuel vai falando, né, vai trazendo isso, que Deus nunca nos deixou, insiste e persiste em nos auxiliar. É lindo a gente ter essa situação, porque a gente para e fala, poxa vida, a gente encontra os amigos dizendo, falando um monte de bobagem, mas eu e você olha e Deus não desiste de nós. E é aquilo que é lindo, né? Que a gente para, a gente às vezes briga, né? Briga com Deus, quando de alguns desafios de achar e falar, poxa vida, eu queria, somos assim, né? Somos assim. Queria fazer diferente, queria que fosse desse jeito. Assim, assim, assim. E a coisa é assado, cru, cozido. Aí fala, poxa, mas desse jeito, abraça, confia, confia que é desse jeito que a gente vai superar e vai enfrentar mais um desafio na nossa vida. Sabe, quando eu li esse texto, eu parei e falei, gente, que lindo esse momento, né? É, Estamos aí, vamos aí, esse momento desse mundo de provas e expiações. Aí está lá, né? Tereis tribulações. Não estarei isentos dos desafios, afirmou Jesus. Nós vamos ficar isentos de desafio. Os desafios, eles existem, ué, para o nosso crescimento. É o nosso crescimento que vai estar ali, sabe? Da gente parar e falar, poxa vida, vamos, como é porque. Desculpa a sinceridade, né? Por mais que a gente questione, pergunte, nesse momento, a gente não vai conseguir ter a explicação exata do porquê. É um desafio, é uma doença, né? Ou porquê pula essa parte. Não queira ter essas respostas. Acredite, tenha fé em Deus. Tenha fé. Desse desafio que está surgindo, que é aquilo. É uma porta que se abre, é um novo dia que amanhece, é Deus novamente se fazendo presente. E novamente, como ele já se fez presente tantas e tantas vezes. E a gente, às vezes, né, passa despercebido, passa, passa a duvidar. Não, mas para um pouquinho, né? Às vezes para e fica. Os sinais, eles são muito nítidos para a gente, né? Às vezes você está ali passando por esse perrengue, por esse momento ali difícil, e aí você para e fala, poxa, mas o que que eu vou fazer? E aí pode surgir um amigo diferente do que o Emmanuel te disse ali, te oferecendo justamente, olha, tem uma pessoa ali necessitada, você para e fala, pô, necessitado estou eu, né, filho? Pare para ouvir. Pô, essa pessoa está necessitada. O que que ela precisa? Deixa eu ver lá se eu consigo ajudar. É isso que a vida nos pede. É prestar atenção nesses pequenos sinais de Deus para a nossa existência. São pequenininhos, são muito pequenos. É que às vezes a gente está tão querendo, eu quero fazer assim. Aí surge isso no caminho, você para e fala, opa, deixa eu abraçar isso aqui. Deixa eu abraçar, ver como é. Vamos lá, vamos. E aí o mais bonito, né, gente? Mais bonito, quando fazendo esse trabalho,
de amor, de caridade, de bem ao próximo, não querer nada em troca. Hã? Mas se eu for lá, a pessoa não vai dizer, eu não quero dinheiro, né? O obrigado seria bom. Seria bom para quê? Seria bom para quem? Tem obrigado também, não. Não, não fique querendo de novo. Não, tenha fé em Deus. Não fique querendo o obrigado porque você ajudou, porque você fez. Você fez. Segue para frente. É Deus te oferecendo oportunidade. Só isso. Não queira obrigado. Não queira sorriso. Não queira nada. É não querer nada em troca. Nada. Nada. É só você fazendo o bem, praticando o bem. E aí, sabe, você parar e falar, poxa, e aí é aquilo, o que vai acontecer depois desse? Outra porta vai se abrir, outro pedido vai aparecer, você fala, nossa, mas então tá, né? Essa, essa é a nossa cura, o trabalho que vai engrossar o fio da vida. E aí, naturalmente, você vai conseguir observar e falar, poxa, acho que a solução daquele desafio pode ser assim. Olha, a cura dali, um remédio que eu preciso estar tomando, se ainda não é aquele, às vezes, o remédio melhor, mas é o possível. Você fala, pronto, já consigo dar, já consigo continuar nesse trabalho do bem, ajudando ao próximo. E tudo é tudo de bom, é toda a oportunidade que vai sentir, vai surgindo, né? É, e tem de fé em Deus. Quem aconselhou-nos isso? Foi Jesus. Foi Jesus que nos aconselhou a ter fé. E aquilo que o próprio Wilson, quando abriu o programa, ele falou, nossa, pega um texto desse de Emmanuel, nossa, tanto tempo que foi escrito, mas o quanto ele é atual para a gente, porque é exatamente esse chamado de, sabe, temos um chamado de fazer, de colocar em prática o amor ao próximo, o que Jesus nos ensinou. E aí a gente fica aí, desculpe aquilo, seguindo os amigos ou, não, não vou fazer isso, com tudo que eu estou passando, ainda vou fazer. Mas é exatamente esse o convite. Com tudo que você está passando, olha, as pessoas que estão ali necessitadas de um braço amigo, e não de um amigo que vem falando tantas situações sem uma palavra realmente de ânimo, né? Então tenha fé em Deus, essa fé inquebrantável que pode enfrentar e vencer todos os obstáculos do nosso caminho. Todos, 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 sabe? Para isso a gente tem que ter fé. Então, vamos construir essa fé inabalável, que só pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, conforme nos ensina a doutrina espírita. Vamos construir essa nossa fé. Tenhamos fé, tenhamos fé. E essa fé que vai ajudar a abrir portas, a dissipar sombras, sabe, a auxiliar o efeito desse remédio que está sendo utilizado por nós, a eliminar angústias, a evitar depressão, iluminando o nosso caminho. Tenhamos fé em Deus, tão importante para a nossa caminhada. É uma caminhada que, naturalmente, né, teremos os nossos desafios, teremos as nossas dores, e o convite, e o convite. Tenhamos fé em Deus. É isso, Wilson. E bendita a doutrina espírita, né, Damião? Que nos dá esse conforto, nos dá esse esclarecimento através das palavras de Emmanuel, vindas, né, pelas mãos maravilhosas, né, de Chico Xavier, que dedicou boa parte, né, muito, né, da sua vida em prol do próximo e com fé, porque o Chico também passou por desafios, também teve seus probleminhas, também teve percalços na sua trajetória, né? Não foi, às vezes quando a gente fala da vida de Chico Xavier, as pessoas acham que foi glamurosa a vida dele, muito pelo contrário, foi uma vida de doação, de dedicação ao próximo, né? Muitas vezes ele pensava mais no próximo do que nele mesmo. E quantas vezes, né, Damião, a gente
né? Por qualquer coisinha, por qualquer dor de barriga, né? Como a gente brinca, a gente fica, né? Faz daquela tempestade um copo d'água, a gente fica, né? Se autoflagelando, a gente se acha a pessoa mais desgraçada do mundo, enquanto tem tantas outras pessoas passando por problemas muito piores, por situações muito mais desafiadoras, né? Claro, a gente não tem que minimizar o problema de ninguém, né? A minha dor, eu sei que ela me dói. E às vezes para você, essa minha dor pode não ser nada, e vice-versa. Mas a gente jamais tem que desdenhar da dor do outro. Mas compreender, a gente tem que fazer esse autoexame de consciência, principalmente nós, que nos dizemos espíritas, né, Damião? De saber que nós estamos, como você falou, no mundo de provas e expiações, como o Emmanuel nos disse aí, sujeitos a percalços, a desafios, mas com Deus as coisas ficam muito mais, não vou dizer mais fáceis, mas a gente tem mais compreensão. Pelo menos a gente tem a possibilidade de pensar, puxa, se eu estou passando hoje por um desafio, é porque ele é necessário e eu vou conseguir atravessar esse desafio com fé em Deus. Então, acho que foi um texto maravilhoso que você escolheu. Para quem está nos assistindo, nós não combinamos absolutamente nada. Nada. Eu só fiz o convite para o Damião. Damião, vamos gravar uma palestra online? Vamos, marcamos certinho o horário que dava para nós dois. Tá, e aí, o que a gente vai falar? E aí surgiu essa, entre aspas, né? Surgiu, né, esse texto, surgiu essa ideia. E tenho certeza, Damião, que você foi muitíssimo inspirado e que essas suas palavras, né, junto os seus comentários, junto com as palavras de Emmanuel, com as palavras de Jesus, possam realmente tocar muitos corações em qualquer tempo que seja, porque é uma palestra, né, é uma mensagem atemporal que serve para qualquer momento das nossas vidas, né, Damião? E você lembrou do Chico, né? Eu vou lembrar de uma passagem dele que é significativa, né? Com todos os desafios, aquilo que você disse, né? Teve desafios ali de gigante porte, mas ele tratava isso de forma muito tranquila. Ele parava, olha, eu agora tenho duas amigas aqui, são inseparáveis, Dona Angina e Dona Catarata. Minha gente, essas duas, sabe, querem viver a vida comigo. Quer dizer, é exatamente esse bom humor para um desafio da, da, da catarata, da angina que ele tinha, de parar e de falar, são duas amigas que não querem me largar, então, sabe, mas esse bom humor é exatamente para ser mais suave, para ser suave o desafio que você enfrenta. E não é aquela história, né? A velha história. Quando surgem os desafios de saúde, é, é você buscar a cura, é focar na cura e não na doença, e não ficar assim, se lamentar. Gente, não é para se lamentar, é ter fé em Deus. Sabe? Aí, a hora que você falou do Chico, eu vou me lembrar. A hora que você falou, nossa, tantos desafios que ele passou, sim, mas eu vou me lembrar, sabe, vou me lembrar com todos aqueles desafios, o jeito dele parar. Tem lá, agora tem. Essas duas não me largam, meu, agora que querem ser minhas amigas eternas aí, a Dona Catarata e a Dona Angina. Aí você fala, meu. E é isso, né, Wilson? A gente tem que. Não é ninguém está dizendo que é fácil, mas de repente a gente ter. É exatamente isso. Os amigos vão surgir para dizer que não tem jeito. Diz isso não é bom, não, não, para que isso? Mas tenha fé em Deus. E quantas vezes, né, os desafios que são de doença que a gente enfrenta, e essa fé é nossa. A gente tem que ter esse bom humor que o Chico tinha, sabe? Tem que ter acreditar e falar, eu vou ter a cura, eu vou ter a cura, eu vou ter a cura. A minha luta é pela cura, a minha luta é pela. É assim que a gente vai melhorar. É assim que a gente vai conquistar, sabe? É assim que vai ser possível, né, Wilson? É assim que vai ser possível. E ainda que a cura física não venha, né, Daniel? A gente sabe que às vezes não é possível, às vezes por inúmeras circunstâncias, mas que a gente tenha a força, a coragem, a resignação de entender, né, o motivo pelo qual nós estamos passando por essa dor e que ela seja o mais suave possível. Porque às vezes ela não vem, a cura física não vem, mas ela vem a cura da alma. Quantas vezes a gente não ouve, né, relatos, né, de pessoas que foram buscar uma cura espiritual
e às vezes não conseguiram e foram para o lado de lá, foram para o lado espiritual e foram muito mais leves, foram muito mais encorajadas. Os que aqui ficaram também muitas vezes passam por essa lição que é dura, né, de, entre aspas, perder um familiar, mas conseguem ter aquele conforto no seu coração de saber que, puxa, ele não conseguiu aquilo que a gente queria, mas foi feita a vontade de Deus para que o melhor fosse feito para ambos os lados, para aquele que se foi, eventualmente, e para aquele que aqui ficou, para que continue tendo fé em Deus, porque se a gente não acreditar que as coisas acontecem nas nossas vidas por um propósito muito maior do que cada um de nós, aí o que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente tem, né, Damião? Sim, perfeito, perfeito. Mas é aquilo, é o título da lição, é a lição de número 162 do livro Palavras de Vida Eterna. Fica o convite à sua leitura. A lição tem esse título: Tende fé em Deus. É isso aí. Bom, antes de encerrar, Damião, eu falei no começo, né, que você participa, né, de um centro espírita que também, né, tem um trabalho voltado aos animais, assim como o Jefa Sorocaba. Então eu queria que você deixasse também, né, a sua propaganda do bem, né, o seu centro espírita que você frequenta. Prometo, fiz algumas promessas no final do ano passado, né? Prometi que ia voltar com as palestras online, estou voltando. Prometi para vários outros colegas, vou conhecer o trabalho de vocês. Gostaria muito de cumprir uma promessa que eu já tinha feito há muito tempo com você, de ir conhecer o trabalho espiritual aí do centro que você frequenta. Então, por favor, deixa aqui o convite para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que é da Grande São Paulo, né, e que queira conhecer o trabalho de vocês aí, Damião, por favor. O trabalho é o grupo, a gente chama aqui carinhosamente de Grupo da Paz, Sociedade de Estudos Espíritas Filantrópicos, é Grupo da Paz. O Grupo da Paz fica na Rua Pereira Caldas, 120. Aqui é Jardim da Glória. Ali é pertinho, olha, gente, é pertinho do Cambuci, da Aclimação, do Ipiranga, da Vila Mariana. Então, é Rua Pereira Caldas, 120. O trabalho dos animais, ele acontece em todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, onde você pode estar levando o seu pet, e aí a gente vai dar o passe nos pets, passe nos tutores, vai estar buscando auxiliar, né, de repente, os desafios que às vezes surgem com os pets, a gente possa estar nos alinhando ainda sempre muito mais, né, de fazer a prática do bem. E a gente tem os trabalhos de passes de quarta, palestra e passes de quarta e sábado, e aí a gente abriu, a gente vai aprendendo, né, porque teve um dia que a gente estava fazendo, um palestrante chegou lá para fazer palestra no sábado, e a gente dava passe dos bichinhos, e o palestrante falou: eu tenho pavor com os bichos, eu não tenho condições de fazer a palestra. A gente parou, pensou e falou: não, tá bom, tudo bem, não teve jeito. A gente substituiu o palestrante naquele dia e falou: vamos arrumar o dia só para os bichinhos. E aí a gente tem hoje as terças-feiras, toda terça, a gente realiza esse trabalho lá no Grupo da Paz. Você que está aqui em São Paulo, é Rua Pereira Caldas, 120, ali é Jardim da Glória. Aguardamos você e seus pets todas as terças-feiras às 19 horas. Legal. Prometo que ainda esse ano vou visitar vocês Tá aí, vendo? Damião. Obrigado, que bom. Irei conhecê-los aí. Que Damião, bom. muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse nosso convite, de ter feito essa palestra lindíssima, maravilhosa, de muitos esclarecimentos. E como eu falei, é atemporal, serve para várias situações, para vários tempos, né, em que quem estiver nos assistindo. E que você seja cada vez mais, Damião, iluminado, que você tenha sempre muita luz para ter essa voz maravilhosa, divina realmente, né? O texto do Emmanuel já é maravilhoso. Na sua voz, então, fica perfeito, Damião. Muito obrigado realmente por você ter aceitado o nosso convite. E como um último pedido, antes de você fazer as suas considerações finais, gostaria que você fizesse a prece final para a gente também, por gentileza. Tá, agradecendo mais uma vez ao Jeff, agradecendo, Wilson, você, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade do trabalho. E agradecemos, nesse momento, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons amigos espirituais, por mais esse amparo, por mais esse momento de aprendizado, por mais esse momento de reflexão, por mais esse momento que acreditamos possa nos ajudar
a todo instante, que possamos estar iluminando, sendo iluminado, porque é isso que a vida nos pede, essa humildade, que possamos a todo instante acreditarmos, como a lição de hoje nos pede, tendes fé em Deus. Que possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Damião, mais uma vez. Obrigado a vocês que estiveram conosco em mais esta palestra online. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.